Será que precisamos cruzar o Atlântico em busca de procedimentos voltados ao transplante capilar? Afinal de contas, temos sim no Brasil os melhores profissionais dessa área. Viemos até uma grande clínica em Curitiba para falarmos sobre isso. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, Roberto? Doutora, é bem isso mesmo? Quer dizer que ainda tem pessoas que cruzam o Atlântico em busca de ajuda médica para fazer um transplante capilar? Parece que sim, mesmo com esses preços das passagens e com profissionais tão bem qualificados no Brasil, ainda tem gente que vai para a Turquia fazer transplante. É um engano, né? É um engano, a gente sabe que sim. Hoje em dia ninguém precisa viajar tão longe para ter um transplante com bons resultados, com naturalidade, com preço acessível. Essa já é uma realidade, nós já somos referências, né? Temos muitos profissionais assim que são reconhecidos internacionalmente, inclusive. O famoso turismo médico. Turismo médico, isso mesmo. Doutora, o que falar para essas pessoas quando temos esses médicos competentes e atendem muito bem resgatando a nossa autoestima? Daí eu já emendo uma outra pergunta. Será que é dos carecas que elas gostam mais ou isso fica só na marchinha carnavalesca? Na verdade, essa é uma queixa bem comum do homem, né? E é uma grande transformação na vida deles realizar o transplante capilar. Eles transformam a vida e melhoram muito a autoestima e a qualidade de vida depois desses procedimentos. E quais são as patologias do couro capilar que podem causar a calvície? Então, na verdade, a calvície, ela é alopecia androgenética, né? Mas existem outras doenças do couro cabeludo que podem levar à perda progressiva e permanente dos fios de cabelo, como alopécias cicatriciais ou alopecia areata. Mas a calvície é a alopecia androgenética. E isso é diagnosticado tanto no público masculino quanto feminino? Tanto o homem quanto a mulher podem ter calvície. E nós fazemos transplante capilar aqui no Instituto Capilari, tanto de homens quanto de mulheres. O estresse pode causar perda de cabelo ou é mito? O estresse ele pode causar uma doença chamada eflúvio telógeno, que é um aumento da queda do volume de cabelo. Pode estar relacionado ao estresse, sim. E das técnicas atuais, qual é a mais empregada quando a calvície tornou-se uma realidade? Bom, a técnica mais utilizada hoje é a técnica FOI, que é a extração de fio a fio com resultados mais naturais e uma cicatriz praticamente imperceptível. E você pode falar um pouco de como é o pré e o pós-operatório? Então, assim, o pré-operatório, ele é realizado para a gente avaliar a saúde do paciente e também para fazer o planejamento do desenho, que a gente chama de hairline. E o pós-procedimento a gente faz com cuidados, principalmente de higiene, proteção e retorno gradual às atividades do paciente. E qual é o intervalo entre uma e outra intervenção? Entre um e outro transplante? Então, assim, aqui no Instituto Capilari nós realizamos o transplante de alta densidade. Dificilmente a gente precisa realizar 2 procedimentos cirúrgicos, mas alguns pacientes já foram operados em outras redes e às vezes desejam uma segunda cirurgia e a gente precisa respeitar um intervalo de 12 meses. Essa é uma solução permanente? Os fios transplantados podem cair de novo? Não, então assim, o fio que é transplantado, ele não cai. Mas a calvície, ela é progressiva, então ela precisa de tratamento contínuo.
aquele fio que a gente colocou na área que não tinha cabelo vai se manter ali. Mas o cabelo natural do paciente, se ele não manter o tratamento medicamentoso, ele pode vir a cair no futuro e aí ficar um pouquinho mais ralo. O temor de quase todos os homens é quanto à dor. O procedimento dói? Então, assim, aqui no Instituto Capilari nós temos um centro cirúrgico aqui dentro e a gente realiza a cirurgia com o anestesista sob sedação leve. Então, o paciente ele pode se movimentar durante o procedimento da cirurgia, ele pode levantar, vai ao banheiro, volta, mas não sente esse desconforto, essa dor, tá? É bem tolerável o pós-procedimento também. E quanto tempo demora para os fios começarem a crescer após o implante? Então, assim, ali no primeiro mês o paciente vai ter uma queda natural, né? Que aquele fio implantado ele vai cair e ele vai voltar a crescer por volta ali do terceiro mês, ele começa a aparecer. Posso fazer o transplante com fios de outra pessoa? Não, a gente não pode fazer transplante com fios de outra pessoa, só com os fios do paciente, porque senão a gente corre ali um risco de ter uma rejeição. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional. A senhora é formada há quanto tempo? Onde se formou? Então, eu fiz medicina no Rio Grande do Sul e depois fiz dermatologia no Rio de Janeiro. Eu terminei dermatologia em 2018, desde então atendo aqui em Curitiba. Então, eu atuo aqui na equipe do Instituto Capilari, junto com o Dr. Eduardo Ottoboni, que é cirurgião plástico, e a doutora Flávia Basílio, que é dermatologista, há mais ou menos um ano. Legal. A senhora é curitibana. Eu sou curitibana. A doutora já está se tornando uma grande referência nessa área. A que podemos atribuir esse fator? Eu acho que credibilidade se constrói com ética, atualização constante, bons resultados e atender às expectativas do paciente. E nós aqui no Instituto Capilari trabalhamos com o cirurgião plástico, o Dr. Eduardo Ottoboni, com uma equipe de dermatologistas, como a doutora Flávia Basílio, técnicas, fisioterapeutas e toda uma equipe preparada para oferecer o melhor resultado para o paciente. Muito bom. Doutora, quem resgata a primeira autoestima? Ou, invertendo a pergunta, quem sofre mais com a perda de cabelo? O homem ou a mulher? Eu acho que os dois, tanto o homem quanto a mulher, sofrem muito com a queda de cabelo, então não dá para generalizar. Essa técnica ajuda, com certeza, a resgatar a nossa autoestima. Com certeza, transforma a vida e a autoestima, a qualidade de vida do paciente. Gostaria de agradecer a sua participação nessa reportagem e destinar a você o tempo necessário para suas considerações finais, passando uma mensagem a quem precisa realmente realizar um procedimento, não sabe como procurar ajuda. Eu que agradeço esse convite, então eu queria dizer para todos os pacientes que sofrem com queda capilar, que procurem atendimento e ajuda quanto antes, melhor. Mais fácil da gente conseguir muitas vezes tratar com tratamento medicamentoso, terapias injetáveis no couro cabeludo e até mesmo um transplante capilar, se essa for a necessidade do paciente. Obrigado, doutora. Nada. Olá, eu sou Orfeu de Lutia, parapsicólogo e hipnoterapeuta do INPE, Instituto de Neuropsicologia do Paraná. Hoje eu vou falar um pouco sobre a dualidade da mente humana. Quantas vezes você entrou em uma discussão, até boba mesmo, e de repente foi saindo do sério, começou a falar coisas que mais tarde se arrependeu? Quem já não saiu de casa e teve que voltar para verificar se trancou a porta e nota que estava trancada? Essas e outras inúmeras situações acontecem no nosso dia a dia e deixam a gente encafifado sem saber por que isso acontece. Eu te explico. É a dualidade da mente humana. Nós somos um, mas agimos como dois. A nossa mente tem duas funções distintas, o consciente e o subconsciente.
A função consciente é a função de atenção, ponderação, julgamento e decisões. A função subconsciente é um robô. É como um robô. Age conforme as programações que estão nele gravadas. Age sempre em prol da preservação da vida. Está sempre nos protegendo. Não questiona se é certo ou se é errado. Simplesmente age como está programado. Essas programações são adquiridas ao longo da vida, desde a nossa concepção da vida intrauterina até os dias atuais. Algumas são muito boas e outras nos ajudam no nosso dia a dia, como as adquiridas pela repetição, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir. Mas tem as que não são tão boas assim. São as que acabam sendo gravadas por situações adversas à nossa vontade e vai nos atrapalhando ao longo da vida, sem que a gente saiba o porquê. A parapsicologia científica nos ajuda a descobrir como isso funciona e, através da hipnoterapia, nos ajuda a reprogramar essa função tão útil na nossa vida, dando mais confiança, leveza, uma vida mais harmoniosa, evolutiva e mais vibrante. Porque nós nascemos para sermos felizes. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo WhatsApp e eu te explico melhor. Então, e não deixe de acompanhar a minha coluna semanalmente nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até a próxima. Sabe aquele momento que você, diante do espelho, não se reconhece mais? Já ouviu falar em derretimento do rosto? E os exageros em procedimentos estéticos? Parece que todo mundo fica com a mesma cara, né? É sobre a harmonização que vamos falar agora. Olá, doutora, tudo bem com você? Tudo bem, Roberto. Obrigada por estar aqui e poder contribuir com essa reportagem. Que legal. E temos muita coisa para falar, com uma certa coerência, né? Que eu imagino que as pessoas, principalmente aquelas que quando se veem no espelho não se reconhecem mais. E tem outras que elas saem às ruas dizendo, nossa, quanta gente com o mesmo olhar, com a mesma feição, ou seja, muita gente achando que o padrão de beleza é igual para todo mundo, doutora? Isso. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a harmonização está em alta. E a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão em busca de um padrão de beleza irreal, inatingível. E por isso a importância do profissional de saúde, ele resgatar a identidade do paciente para ele poder voltar a realçar a naturalidade dele. Então eu sempre digo que naturalidade é sinônimo de sofisticação. E quando falamos em harmonização facial, o que compõe uma harmonização? A harmonização facial, ela é um conjunto de procedimentos estéticos em que vai valorizar o rosto do paciente, que vai trazer a simetria do paciente, mas sempre buscando uma naturalidade. Eu quero acreditar que o desenvolvimento tecnológico tem ajudado muito vocês profissionais. Como o ultrassom te ajuda a trabalhar com mais segurança e evita problemas nesses procedimentos? Sim, Roberto, eu trabalho aqui na clínica com ultrassom Doppler, então ele consegue ver além da pele. Eu consigo ver qual a camada certa em que vai ser colocado o preenchimento e também consigo ver os vasos sanguíneos, então isso traz mais segurança tanto para o paciente quanto para mim também, em relação para evitar uma intercorrência e ser mais precisa, evitando menos riscos. Imagino que muitos pacientes, muitas mulheres,
ainda passam por aquele momento dos exageros, né? Bocão, quando falamos em cirurgia plástica, né? Seios maiores, né? Que acabam gritando aos olhos, né? E eu quero saber contigo como você trata as pessoas que, de certa forma, elas se arrependeram. Você consegue remover alguns procedimentos? Sim, com a ajuda do ultrassom eu consigo analisar com precisão aonde está o preenchimento que está incomodando ou que deixou de uma forma assimétrica ou até isso de uma forma exagerada. Então, existe na estética uma enzima, a hialuronidase, que fazemos testes para ver se ela pode ser colocada aquela enzima, para a gente poder retirar o produto e trazer, né, uma naturalidade para o paciente. Doutora, o Botox, a toxina botulínica, ela continua sendo a queridinha das mulheres. E como que é o efeito dessa toxina? É imediata? Roberto, essa é uma pergunta muito importante e eu vejo assim que os pacientes, quando eles realizam o Botox, eles acham que já vai ter a reação imediata, mas a gente tem que respeitar, porque o Botox ele vai começar a aparecer realmente de 3 a 7 dias, podendo levar um pico até o 14 dias, né, 14º dia, e depois ele não vai ser uma constância, ele vai durar até, na bula, segunda bula, até 4 meses. Então, assim, podendo sim ser de 4 a 6 meses, dependendo de vários fatores do paciente, como depende se ele é hipercinético, se ele é hipocinético, se ele tem muita expressão, se ele faz exercícios físicos, se ele bebe água, se ele tem vitaminas ali dentro do corpo para também ter a duração da toxina botulínica. Sabendo que o padrão de beleza não é igual para todo mundo, eu lhe pergunto, qualquer pessoa pode fazer procedimento estético? Então, Roberto, não. Quando o paciente vem até mim aqui na clínica, a gente faz toda uma avaliação, por exemplo, se ela está grávida ou como que está a saúde do paciente, para realmente ver se ela pode ou não, ela passa por uma avaliação, se ela pode ou não fazer o procedimento estético. E qual é a importância da primeira consulta? A primeira consulta é a mais importante, é onde eu vou conhecer o paciente, é onde eu vou conhecer todas as expectativas também do paciente em relação ao procedimento, e também eu vou fazer toda a anamnese para realmente ver o que o paciente precisa. E eu deixo muito à vontade o meu paciente, porque eu não sou uma pessoa muito agressiva. Então, assim, eu não fico apontando erros no paciente. Eu deixo o paciente ver o que realmente ele precisa, o que ele quer, para depois nós termos uma abordagem para a necessidade dele. E qual é a conversa que você tem? Como você lida com aquele tipo de paciente que chega no seu consultório, tira da bolsa uma fotografia de outra pessoa e fala assim, doutora, eu quero ficar igualzinho a ela? Tá. Quando o paciente chega com alguma foto ou com uma expectativa muito alta, eu tento com muita conversa mostrar para ela a verdadeira identidade dela, a beleza dela. Então, ela precisa se olhar no espelho e se identificar. Então, assim, a harmonização, ela não é sobre transformar rostos, ela é sobre resgatar aquilo que é realmente natural dela, é deixar realçar mais bonito ela, só que ela se olhando no espelho sendo ela mesma. Então, esse procedimento ajuda no resgate da autoestima? Com certeza. O paciente chega aqui
e ele sai muito mais feliz, o trabalho, né, com essa naturalidade. Então, à medida que passa o tempo, acontece sim, nós falamos um derretimento do rosto, ou os lábios vão ficando mais finos. Então, eu consigo, através do procedimento estético, poder realçar, né, renovando a pessoa, mas com ela se identificando. Sabendo que os homens também são vaidosos, né? A boa vaidade, o que se busca através desses homens como procedimentos? Os homens hoje em dia estão começando a se cuidar e isso é muito bom. Aqui na clínica eu faço terapia capilar, mas os homens também buscam bastante o botox, a toxina botulínica, assim como preenchimento de mandíbula, de queixo. Então vai passar por toda também uma avaliação. E quais são todos os procedimentos ofertados por essa clínica? Aqui eu faço a toxina botulínica, os preenchimentos labial, de queixo, nasal, mandíbula. Faço também a terapia capilar. E também eu faço um mapeamento com ultrassom para poder saber se aquela pessoa precisa de bioestimulador ou não, quanto que está de colágeno e elastina ali dentro da pele dela. Então o ultrassom ele me ajuda nessa avaliação. Eu tenho uma certa curiosidade em saber sobre a sua experiência profissional e o tanto que esse lado profissional teu foi catalisado e ao mesmo tempo abraçado por essa sua escolha. O que te chama mais a atenção? Por que você escolheu atuar nessa área? Certo. Roberto, eu sempre me preocupei muito com segurança, sempre me preocupei muito com saúde. Eu sou formada em farmácia bioquímica desde 2006 e mais para frente, depois eu fiz uma seleção com o Hospital Einstein, fui para hemoterapia e mais para frente eu comecei a ir para a área de estética, me apaixonei pela estética, mas sempre voltada para o natural e sempre voltada para a segurança. Porque, para mim, eu entendo que saúde, estética e segurança têm que andar abraçados e juntos. Bom, muita gente querendo saber como manter contato com você. Onde está localizada a sua clínica e a melhor forma para conversar contigo? Tá bom. Aqui a clínica, ela fica na Rua Schiller, no alto da 15, bem no centro, né, de Curitiba. Nós temos o site da Youth Clinic. E até, não posso falar, a Youth Clinic significa em sueco luz, porque eu tenho um propósito, né, no meu coração de poder iluminar as pessoas, então de uma forma natural. E eu tenho um Instagram e também estamos ali no Google também, se você procurar pela Youth Clinic ou também a doutora Raquel Kubitsky. Eu quero agradecer a sua participação e destinar o tempo necessário para as suas considerações finais. Tá bom. Muito obrigada, Roberto, por estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha clínica e o meu propósito. E para você que também busca, tem uma visão com mais naturalidade, tem uma visão sem exageros, mas também busca uma segurança, uma estética consciente, eu estou aqui para poder ajudar e cuidar de você. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Você já praticou a sua respiração consciente hoje? Sou Josi Alves, sou parapsicóloga, sou palestrante, terapeuta e hipnoterapeuta sistêmica e quero conversar com você hoje a respeito
da respiração consciente e dos benefícios que ela traz para a nossa vida. Muito bem, quando eu falo de respiração consciente, eu estou falando de uma respiração onde nós colocamos toda a nossa concentração, o nosso foco no ato de respirar, que é um ato mecânico. Muitas vezes nós agimos o ato de respirar de uma forma muito mecânica no piloto automático. Porém, naqueles momentos em que nós nos sentimos mais ansiosos, tristes, com medo, nervosos, a respiração consciente é uma das, se não a arma, a ferramenta mais poderosa que nós temos para baixar esses estados. Por quê? Quando nós estamos vivendo esses estados de medo, tristeza, ansiedade, preocupação, é porque lá na nossa mente as nossas ondas cerebrais estão numa frequência muito elevada. E quando nós agimos nesses momentos, com certeza vai dar ruim, porque nós estamos agindo sem pensar. Por outro lado, quando nós praticamos a respiração consciente, nós baixamos a frequência, as oscilações das nossas ondas cerebrais. E aí conseguimos ser muito mais assertivos nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Faça o teste. Durante o dia, 2 ou 3 vezes, pratique a respiração consciente por alguns minutos e perceba a diferença na sua vida, na sua mente e como você se torna muito mais assertivo com a respiração consciente. É algo tão simples que nós podemos fazer e que traz inúmeros benefícios para a nossa vida. Porque sim, tiramos do piloto automático e trazemos para o consciente para nos ajudar naqueles momentos em que nós, muitas vezes, estamos prestes a tomar atitudes erradas, falar de forma errada. Saia um pouquinho, em alguns momentos no seu dia e comece a praticar a respiração consciente e perceba a grande mudança na sua vida. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Te espero no nosso próximo encontro. Até mais! Estamos chegando ao fim de mais um programa Câmera Brasil. Para participar e sugerir uma pauta é muito simples. O nosso e-mail está aqui aguardando a sua sugestão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.